Vamos então à terceira parte da nossa conversa, descomplicando o exame nutrigenético e apresentando esse painel muito especial para vocês entenderem o seu uso na prática clínica. Então vamos falar agora sobre transporte e aqui entram diversos elementos. Avaliamos questões linfáticas, venosas e arteriais, bem como o metabolismo das lipoproteínas e é isso que nós vamos falar exatamente agora. Então, bora lá. Anemia. Avaliamos a tendência genética de se ter menores níveis de hemoglobina. Resultado em laranja ou vermelho indica maior risco de anemia. Então, eu até agora peguei só indivíduos na parte de baixo aqui do gráfico. Então, recomendações: solicitar e avaliar criticamente o hemograma. Então, a gente vai avaliar ali o nível de hemoglobina do paciente. Vamos lá. Doenças cardiovasculares. Então vamos lá. Essa é a primeira visão geral, a avaliação de um conjunto de genes associados a um maior risco de doenças cardiovasculares como um todo. Resultado em laranja ou vermelho indica um maior risco. Então, havendo um risco aumentado, verifique as recomendações específicas quanto ao controle da inflamação, do estresse oxidativo, benefício da arginina e metabolismo de acetaldeído. Então, a gente está vendo aqui, ó, benefício de arginina, acetaldeído, óxido nítrico também tem a ver com arginina e controle de inflamação, interleucina 6 e de antioxidantes, SLC 2A14 e SOD2 também, estresse oxidativo. Então aqui é um conjunto de genes que interagem e que tem a ver com o risco de doenças cardiovasculares como um todo, ok? Existem outros sim, a gente vai ver outros aqui. Por exemplo, AVC. Quanto mais tiver para o vermelho, maior risco de AVC. E aqui a gente está vendo vários genes também que interagem e que tem a ver com necessidade de vitamina B12, de vitamina A, questão da ApoE, a gente vai ver aqui para recomendações mais detalhadas adiante, né? Caso haja acloridria ou uso de inibidores da bomba de prótons, pode haver formação de acetaldeído no estômago, que está associada a maior risco de AVC. Então, lembram que a gente falou ali do ALDH2? Então, aqueles indivíduos com polimorfismo de ALDH2, você tem que ter muito cuidado se eles estiverem em uso de inibidores da bomba de prótons, porque eles vão formar acetaldeído no seu estômago, ok? E isso aumenta o risco de AVC desses pacientes. Bem importante isso, né? Que mais temos aqui? Então, aqui complementar, B12, vitamina A, ácido clorídrico ou cloridato de betaína, se for o caso, né? Então, você vai confirmar esse dado da hipocloridria lá no gene do ALDH2, certo? Então, isso tem que estar lá contemplado também. Vamos lá. Hipercolesterolemia familiar hereditária. Sabe aquele seu paciente que vem dizendo: porque o meu colesterol é genético? Seus problemas acabaram. Agora você vai poder dizer para ele se é genético ou não. Tá aqui, ó. Em laranja ou vermelho, podemos dizer que houve herança genética familiar na origem da hipercolesterolemia. Então você tem aqui os principais genes associados: o LDL receptor, o ApoB, o ABCA1, o PCSK9, cujo é inclusive alvo de medicamentos nessa área aí, de tratamento do colesterol elevado. Um outro tipo de dislipidemia, a hipercolesterolemia tipo B. Então aqui também, resultado em laranja ou vermelho, indica o maior risco. Então aqui, recomendações do perfil lipídico completo, incluindo colesterol total, HDL, LDL, triglicérides, ApoA e ApoB. Entre os genes, o INSIG2, que está bem implicado nesse tipo de hipercolesterolemia, o receptor de LDL e o da ApoB especificamente. Aqui a gente está vendo agora, então, uma tendência a ter maiores níveis de LDL. Então, quanto mais para o laranja ou vermelho, tendência a níveis maiores de LDL, mas não por aqueles fatores genéticos clássicos já atribuídos naqueles dois tipos de hipercolesterolemias hereditárias. Aqui a gente pega outros genes que interagem, dando o resultado final. Aqui falamos sobre o nível de HDL. Olha só, resultado em laranja ou vermelho indica a tendência a maiores níveis de HDL.
mas atualmente reconhece que níveis de HDL muito elevados, maiores que 73 para homens e 93 para mulheres, já começam a aumentar o risco cardiovascular. Então, nós não queremos nem tão altos nem tão baixos. Então, aqui alguns polimorfismos como ABCA1, 7P, LIPC, lipoproteína lipase, estão todos já bem conhecidos e estão envolvidos nesse aspecto. Aqui eu tenho uma outra recomendação. Ó. Além da avaliação do HDL plasmático, a atividade da enzima paraoxonase reduzida parece estar seguramente associada com a disfunção desse HDL e assim o maior risco cardiovascular deste HDL elevado. Então pode ser um exame a ser solicitado. Ali no início da parte da matriz do defesa e reparo tem aquele painel de inflamação e um gene ali é o POM1. E o POM1 é o gene dessa enzima paroxonase. Ele é interessante, mas o mais perfeito é ainda o que se sabe, o marcador plasmático mesmo, medir diretamente a atividade da enzima. Tá? Então ali, se tiver indicado em amarelo ou vermelho, POM1, lá ali naquele painelzinho de inflamação, recomendo fortemente que você faça o exame da paroxonase plasmática. Ok? Se estiver reduzida, está indicando que o HDL está disfuncional. Certo? Então, ó, causas genéticas de baixos níveis de HDL, você vai ver aqui, então, esse ABCA1 é um dos conhecidos, mas e ele está incluído ali, temos ainda o LCAT, ApoA1, ApoC3, ApoA4. E o que é interessante aqui é que nos indivíduos homozigotos para esses polimorfismos, ele vai ficar abaixo de 10. Mas na forma heterozigótica, as reduções de HDL são menos intensas e também mais frequentes. E a gente vai ter aqueles indivíduos com HDL de 20, de 30, né, abaixo de 40, mas em geral na faixa de 20 a 30. Tá bem? Vamos lá. Triglicérides. Triglicérides. Então, tendência a maiores níveis séricos de triglicérides, indicados então em laranja ou vermelho. Recomenda-se aqui avaliar o triglicerídeo plasmático e evitar os alimentos com alto índice glicêmico. Na verdade, aqui poderia estar até mais completo, álcool, amido e açúcar. Álcool, amido e açúcar são os grandes elevadores dos níveis plasmáticos de triglicérides, né? Em relação aqui, você vai ver em relação à frequência, que é essa última coluna aqui, a prevalência de triglicérides aumentados geneticamente, você vai ter 1 para 40 e 1 para 20 nessas dois tipos de hiperlipidemias, que é onde tem que é tipo 2B, que tem LDL elevado com VLDL elevado e aumento de triglicérides de colesterol total, e a hipertrigliceridemia primária simples tipo 4, onde a gente vai ter apenas VLDL e triglicérides CT. Então são as duas mais frequentes. Essa tipo 2B é a que a gente falou antes, eu acho, lá naquela parte que a gente falou do LDL elevado. Ok? E aqui um resumo bem importante, dois genes bem importantes, que são o gene da ApoE. ApoE a gente pode ter, existe a versão ApoE2, E3 e E4. E aqui a gente já está especificando se esse indivíduo tem ApoE4 ou não. E ainda o NOS3. Então, somando o polimorfismo de NOS3, óxido nítrico sintase, e de ApoE4, isso vai conferir ao indivíduo um alto risco coronariano, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui? Que nem todos os indivíduos com dislipidemia têm risco de doença arterial coronariana aumentado. A presença desses polimorfismos que eu estou citando, que vai ser indicado em laranja ou vermelho, indica que neste paciente a dislipidemia é um fator que deve ser considerado relevante na prevenção ou tratamento desta condição, doença coronariana. Então, influência das lipoproteínas, LDL, HDL, na doença coronariana. Então, se indicado em vermelho ou laranja, cuide a dislipidemia, ok? Se estiver aqui no verde, bem pouco, pouquíssimo provável que isso é importante. Sabe aquela história que a gente fala, esse paciente não precisa se preocupar com o colesterol, esse paciente
Todo mundo na família tem o LDL alto, mas ninguém morre do coração. É o paciente que vai dar verde no teste aqui, ó. Ok? Então, isso aqui é interessante porque vai realmente dizer quem tem o problema. Esse polimorfismo de ApoE4 também está associado com Alzheimer, por exemplo. Então, a pessoa que é duplo alelo, E4 de pai e mãe, ela também tem um alto risco de Alzheimer. E aí vejam como tem pacientes que ficam com risco lá embaixo e outros com risco muito mais alto. Eu não recebi ninguém aqui na faixa extrema da direita ainda. Interessante é que bromelina parece atenuar o risco de inflamação vascular e trombose nos indivíduos portadores desse genótipo. Então aqui já tem uma recomendação, inclusive, de suplementação. Também temos aqui a questão do LDL menor em dietas com gorduras insaturadas. Então, a ingestão de gorduras poliinsaturadas pode auxiliar na redução do LDL em alguns indivíduos, como naqueles em laranja ou vermelho. Então, seriam os pacientes que a gente iria estimular o consumo de sementes de gergelim, de sementes de girassol, ok? Como fontes, e sementes oleaginosas como fonte de gorduras poliinsaturadas para redução do LDL. Não é o caso deste paciente aqui. Vejam já acúmulo de homocisteína. Alta concentração de homocisteína é considerado um fator de risco para patologias cardiovasculares e cerebrais, aterosclerose, derrame, trombose e doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, além de alguns tipos de câncer, depressão, osteoporose, conforme alguns estudos. Laranja ou vermelho, maior risco de acúmulo de homocisteína. Então aqui você vai depois se referir lá na parte nutrição e hidratação, se a necessidade de ingestão de folato, B6, B2, B12, colina e betaína são normais ou aumentadas. Você tem que medir ainda o nível de homocisteína, folato B12 e ajustá-los. Então você vai ver ainda, por quê? Medir o nível de B2 no plasma é muito pouco relevante. Você deveria medir a glutationa redutase eritrocitária, isso é muito pouco viável, é mais barato fazer um exame genético do que fazer como esse, do que fazer essas análises tão complexas, tá? Então, a gente tem visto muitas alterações, então isso aqui explica porque alguns pacientes têm homocisteína alta e nos ajuda a montar o tratamento também. A gente está vendo ainda aqui a sensibilidade ao sal como um causador de hipertensão, então quanto mais para o laranja ou vermelho, mais indica que a redução de sódio pode auxiliar no controle da pressão arterial. E ainda um gene muito importante que é a questão da lipoproteína A. Então a lipoproteína A é uma molécula que é similar ao LDL, eu vou pular essa parte aqui, tá? Mas enfim, os seus níveis independem da dieta e são fortemente definidos pela herança genética do paciente. Mais de 90% é influência genética. 25 a 30% da população tem níveis aumentados. E a LPA elevada aumenta o risco de infarto miocárdio, AVC, doença arterial periférica e calcificação da válvula aórtica. Então, se estiver em laranja ou vermelho, é porque esse indivíduo tem o risco genético de ter mais LPA, lipoproteína A. Lisina, carnitina, vitamina C e óleo de coco podem auxiliar na redução desse importante fator de risco cardiovascular. Recomendações específicas de cada nutriente devem ser vistas e avalie a lipoproteína A plasmática para confirmar os dados se estiver alta. Vejam como isso também é bem diferente, pacientes com valores com risco calculado bem mais alto e outros bem mais baixo. Ainda finalizando nas recomendações, bromelina, ApoB e ApoE4 são os genes analisados, então o benefício anti-inflamatório e fibrinolítico da bromelina, caso o paciente esteja em laranja ou vermelho, e também do óleo de bergamota. Então, o benefício do uso do óleo essencial de bergamota na melhora do perfil lipídico. Então, tem já tanto o óleo essencial quanto extratos de óleo de bergamota à venda. Então, sempre que tiver mais para o laranja ou vermelho, indicado o uso da bromelina e do óleo de bergamota, dos suplementos, como eu coloquei aqui, ó, extrato seco do suco de bergamota padronizado em flavonoides, talvez possa ter a mesma utilidade.
O uso do natô ou da bromelina também podem ser benéficos. Consulte as recomendações específicas. Olha só ainda, conforme o seu genótipo, pode ser necessário evitar gorduras saturadas. Verifique as recomendações específicas. Então, isso é tudo aqui a gente tem ainda recomendação dos exames, dos complementos e do que evitar. Isso é muito completo, né? Que vem aqui exatamente então para outra parte, então na quarta parte da nossa aula, nós vamos falar sobre comunicação, integridade estrutural e aspectos mentais emocionais. Um grande abraço e até mais.